Fala, meu povo, paz seja convosco. Bora para mais uma ministração. Estamos falando sobre a cultura do reino e agora nós vamos tratar a parte 4, adoração. Para isso, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja isto. Tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria comparar com os irmãos esta visão e esta experiência que o profeta Isaías teve com Deus com um momento de adoração. Não é possível em nossos dias ou em qualquer outro dia da história da humanidade alguém que tenha entrado em um momento de adoração verdadeiro, legítimo e tenha saído da mesma forma. E eu gostaria de provar a você que, se você meditar nesses pequenos passos que nós vamos tratar aqui e de fato colocar em prática, é impossível que a sua célula fique do mesmo jeito depois de um período de adoração. Então eu já vou adiantar a você. Logo depois que nós ministrarmos a palavra, nós vamos ter um tempo de adoração na nossa célula, talvez dure só um pouquinho mais, mas nós vamos entregar algo para Deus, nós vamos responder à sua presença, e aí, vaso, você vai ver o que Deus vai fazer. Quando nós nos envolvemos em um momento de adoração, é óbvio que coisas acontecem. E esse texto diz que a primeira coisa que acontece com Isaías, que também acontece na adoração, é que quando você adora verdadeiramente, Deus se mostra a você. É isso que diz entre os versículos 1 e 4. Uma visão gloriosa é mostrada para o profeta Isaías. E não só isso, ele até ouve os serafins declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Para você ter uma ideia, esse ser espiritual, um serafim, é um ser que nem fica no nosso meio, porque é um ser que assiste na presença de Deus, ele está diante do trono. A Bíblia diz que ele tem 3 pares de asas, ou seja, 6 asas. 2 cobre o pé, 2 voa e com 2 cobre o rosto. E por que cobre o rosto? Porque contemplar a glória de Deus, até mesmo para um serafim, é muito perigoso. Imagina para a gente, hã? Você sabe que adoração não é só música, não é só dança, não é só gestos. Adoração é tudo aquilo que nós fazemos aonde Deus está centralizado. E é por isso que nós quebramos o paradigma da mulher samaritana que batia a boca com Jesus. É lá em Jerusalém que se adora ou é aqui? Não. O lugar de se adorar a Deus é o lugar onde você está e onde Deus é a principal presença, é o principal ser, é o mais importante. Isaías entrou em choque, porque Deus se mostrou a ele. Sabe quem Isaías estava vendo?
o Todo-Poderoso. Isaías estava vendo aquele que segura os mares e os oceanos na concha da mão. Isaías estava contemplando aquele que mede montes e outeiros com balança de precisão. Era este ser que Isaías estava contemplando. Ele estava vendo o Todo-Poderoso, o Pai Nosso que está no céu. Isaías estava contemplando aquele que era, que é e que há de vir. Isaías estava contemplando aquele que está acima de tudo e de todos. Mas aí tem um detalhe: depois que Deus se mostra, a sua luz brilha. E sabe o que que acontece? O ser humano, em um momento de adoração, ele passa a se enxergar. A presença de Deus revela quem nós somos. E o versículo 5, o Isaías entendeu bem o que estava acontecendo. Porque quando ele contempla aquela visão gloriosa, ele diz: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu estou perdido porque eu vi a santidade de Deus e eu não sou santo. Eu enxerguei o Todo-Poderoso, mas eu não estou na presença. Eu enxerguei o Todo-Poderoso, mas eu não estou limpo. Eu enxerguei aquele que é purificado, aquele que é santo acima de tudo. E eu, completamente pecaminoso. Faz um momento de adoração verdadeiro, vaso. E você vai ver que no meio dessa adoração, Deus vai mostrar quem você é. E isso não para sua vergonha, porque o momento de adoração é algo íntimo, mas para que você faça igual o profeta Isaías. Eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. E sabe qual é a consequência disso? O texto vai dizer que um anjo voa até Isaías, trazendo consigo uma tenaz. E nessa tenaz ele tinha uma brasa que ele tinha tirado do altar. E por que que essa brasa foi tirada do altar? Porque o altar é o único lugar que tem fogo. O texto lá no verso 6 e 7 diz assim: Então um dos serafins voou até mim, tocou a minha boca com a brasa viva e disse: A tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o seu pecado. Aquele momento era o momento em que Isaías percebeu o perdão de Deus. Ele recebeu, ele não só percebeu, mas recebeu o perdão de Deus. Ah, Vaz, olha isso! Foi na adoração verdadeira que ele foi contemplado pelo Todo-Poderoso e contemplou os seus erros, as suas falhas, e naquele momento, por reconhecer, ele foi perdoado por Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Aquela brasa tocou os lábios de Isaías e ele teve o seu pecado completamente perdoado. E isso nós vemos em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessardes os vossos pecados, Deus é justo e fiel para vos perdoar e vos purificar de toda a iniquidade. Isso acontece quando a sua adoração é verdadeira, é genuína. Sabe qual é a quarta coisa que acontece? É que depois que Deus se mostra, mostra quem é o profeta, perdoa os pecados do profeta, Deus direciona esse profeta para um propósito. No versículo 8, Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? O texto diz que Isaías, ele se coloca à disposição do Todo-Poderoso dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. A adoração, ela transforma uma pessoa a tal ponto que ela não serve a Deus por religiosidade, mas serve a Deus por um estilo de vida. Ela não serve a Deus por aquilo que Deus dá, mas ela serve a Deus por aquilo que Deus é. E agora eu quero convidar você a ter um tempo de adoração verdadeira, porque se você lembrar no início do texto, diz que quando Isaías enxerga a visão de Deus, vê os serafins conclamando santo, 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 diz que o ambiente enche de fumaça. Olha isso. Que fumaça é essa?
é a atmosfera espiritual que você vai colocar na sua célula. Aliás, eu até indico você, antes mesmo de se reunir com a sua célula, faça esse momento de adoração lá no teu quarto. Mexa com a atmosfera daquele lugar. E depois desse período de adoração, vou fazer um desafio para você. Pode profetizar. Profetize cura, profetize batismo no Espírito Santo. Pode ter certeza que Deus vai responder esta oração. Deus vai responder esta profecia. Sabe por quê? Porque o seu coração e o do Criador, eles se encontraram. Eles se sincronizaram. Vamos orar a Deus por isso? Pode ter certeza que viver uma vida de adoração genuína vai transformar você de tal forma que nunca mais você vai ser o mesmo. Ore junto comigo. Todo-Poderoso, amado Deus, eu louvo ao Senhor. Eu te bendigo, eu te exalto. E eu quero declarar, assim como o salmista disse, a minha alma anseia por ti. A minha alma se deleita no Senhor, assim como um servo necessita de água. Eu necessito da tua presença, Senhor. Eu necessito da tua misericórdia, eu necessito da tua graça, eu necessito que o Senhor olhe para mim. Perdoe os nossos pecados e que nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. Senhor, eu te adoro com toda a minha alma. Eu te adoro com todo o meu coração. Eu te amo acima de todas as coisas. Perdoa os nossos pecados e nos permita viver a maior experiência das nossas vidas na tua presença. Assim eu oro, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.